Dando continuidade ao nosso processo de entendimento básico aos recursos de edição de vídeo junto ao Blender 280, neste tutorial faremos um exercício simples de uma edição utilizando vídeos que não têm som junto com áudios para fazer um exercício prático aqui na janela sequenciadora. Para quem não viu aí o tutorial anterior, onde eu dou algumas dicas de como criar uma pasta, como salvar o projeto, deixo aqui em cima o link de descrição para que vocês tenham acesso ao mesmo. Aqui com a pasta que eu criei, onde eu adicionei os arquivos que eu irei utilizar no projeto, criar um novo nome para esse projeto. Então, voltando novamente ao que fizemos no primeiro, vamos vir aqui em Arquivo, Salvar como, definir um nome para o nosso projeto. Eu já defini aqui como teste de edição de vídeos.blend, basta salvar. Para fazermos a nossa edição básica com vídeo, eu vou utilizar aqui um vídeo. Nós vamos primeiramente notar a posição da nossa agulha. Digamos que eu quero que esse vídeo que seja adicionado aqui, ele comece a partir do frame 40. Então eu seleciono aqui na linha de animação frame 40. Com ele selecionado, nós vamos ver que esses 40 frames equivalem aqui na janela de sequenciamento a 1 segundo e 16 décimos. Então eu vou selecioná-lo, arrastá-lo e jogá-lo na janela sequenciadora, soltar o botão esquerdo. Notem que o vídeo ele se posiciona na trilha número 2 do nosso editor e ele vem justamente para onde está a agulha. Ele vai começar no nosso processo aqui de renderização a partir do frame número 40, que é 1 segundo e 16 décimos. Então quando eu der o play, vocês vão notar que eu tenho o vídeo aí sendo executado. E esse vídeo ele traz a descrição, o local de onde eu carreguei ele, e aqui no canto direito tem o mais importante. Ele diz qual é a quantidade de frames que nós utilizaremos para ver esse vídeo totalmente. Se eu quiser movimentar esse vídeo, eu posso fazer como eu fiz lá no processo de imagem. Eu posso usar o botão esquerdo do mouse, selecionar o vídeo, arrastar, pressionando o botão esquerdo para qualquer canto aqui da nossa trilha. Se eu quiser fazer com que esse vídeo ele inicialize justamente do frame 1, basta eu correr na trilha que eu quiser aqui, o vídeo, veja aqui no canto esquerdo vai aparecer uma numeração que diz qual é o início do frame que ele irá aparecer na minha timeline. Então eu arrastando aqui, eu posso de forma delicada chegar aqui até o frame 1. Se eu voltar à animação, vocês vão ver que o vídeo começa a executar automaticamente até chegar no frame 125. Como é que eu vou saber isso? Se eu arrastar a agulha até o ponto final, veja que eu estou aqui no 126, e o 126 eu não consigo perceber a imagem do vídeo. Então, para eu poder ver o final do vídeo, eu posso selecionar a agulha aqui do sequenciador, andar atrás. Outra forma que eu tenho também de posicionar o filme de forma legal aqui no ponto inicial, é eu selecionar o filme. Vou colocar aqui em qualquer canto. Veja que se eu der a animação, eu animo sem ver o vídeo até começar desse ponto a ver o filme. Então, se eu quiser posicionar de forma mais direta, eu posso vir aqui na janela da direita, movimentar a barra até uma posição onde eu tenho essa opção chamada tempo. Nela eu tenho o início e a duração. Com o vídeo selecionado, nessa opção aqui, início, eu posso determinar qual é o ponto que eu quero ver o meu vídeo junto à timeline. Então, eu clico nessa caixinha, coloco o valor 1 e dou Enter. Veja que o vídeo ele posiciona-se logo no frame 1 de forma direta, sem aquela necessidade de ter que fazer o alinhamento de forma tão delicada. Aqui eu posso arrastar para a primeira trilha, para baixo, ou posso arrastar para a trilha de cima. Aí cabe a vocês utilizarem da mesma forma. Vamos adicionar um segundo vídeo aqui junto ao nosso projeto. Nesse caso, eu vou utilizar aqui um outro vídeo que eu criei também junto ao Blender. Eu posso usar esse vídeo arrastando diretamente, mas dessa vez eu vou fazer de uma forma diferente. Em vez de arrastar direto, eu posso usar aqui o menu chamado Adicionar. Se eu clicar, vocês vão ver aqui que eu tenho a condição de adicionar alguns objetos para o meu processo de edição. Exemplo de cena, cortar, máscara, filme, som, etc. Outra forma que eu tenho é encostar o cursor na janela e digitar o atalho Shift A, que representa esse mesmo menu, só que de forma suspensa. Nesse caso, nós vamos adicionar um filme. Então, nós vamos vir aqui no filme, ok? Selecionando, nós vamos abrir a janela onde nós temos os nossos arquivos de vídeo, que é a pasta que eu criei. Eu vou buscar esse vídeo aqui que eu criei junto ao Blender 3D. Quando eu seleciono o mesmo e clico em adicionar a faixa de filmes,
Veja que o vídeo foi adicionado, ele é um vídeo maior do que o que está embaixo. Porém, como ele foi adicionado na trilha de cima, vai acontecer que nem na imagem. Quando eu der o player, esse vídeo de cima ele vai sobrepor o que está embaixo. Para eu tentar fazer o processo de transparência do que está em cima em relação ao que está embaixo, eu posso fazer como eu fiz lá com a imagem. Eu posso vir aqui na barra da direita, vou utilizar a opção chamada Ajuste, onde eu tenho a configuração de composição. Nela nós temos aqui a opção chamada Opacidade. Se encostarmos o cursor no deslizador, pressionarmos o botão esquerdo, basta a gente arrastar para a esquerda até o ponto 5, que nós vamos misturar meio a meio entre o vídeo de cima e o vídeo de baixo. Se eu trazê-lo totalmente ao valor 0, simplesmente eu desabilito a visualização do vídeo que está em cima. No caso, eu aumentando o valor 0,5, eu divido, eu colocando o valor total em 1, eu mantenho o vídeo de cima como o vídeo principal sobre a visualização na nossa edição. Então, um dos processos bons para que a gente possa arrastar duas trilhas de vez é a gente utilizar a seleção. Podemos, nesse caso, selecionar o primeiro, Shift selecionar o segundo, e em vez de usar o botão esquerdo, vamos usar a tecla G, que vai permitir deslocar as duas trilhas diretamente. Se eu quiser agora trazer a primeira trilha que eu adicionei de vídeo para o início, eu posso selecioná-la, voltar aqui na barra direita, arrastar até a posição de tempo, e eu quero definir que ele comece a partir do frame 1. Então, clico em início, o valor 1, dou o Enter e tenho o meu primeiro vídeo começando do frame 1. Eu posso agora executar e vamos ver que chega num determinado ponto que eu começo com o primeiro vídeo, depois o de cima assume. Eu posso vir nesse ponto, selecionar o vídeo de cima, com a imagem dele vista, eu posso simplesmente criar uma chave de animação no valor 0, nesse ponto, com o botão direito, ou então clicando nesse pontinho aqui, eu crio um ponto de animação a partir desse instante. Vou executar o player. Quando chegar aqui, eu aumento e dando a sobreposição do vídeo de cima e clico novamente na chavinha para criar o ponto. Se formos ver agora a animação, vocês vão ter aqui um efeito de transição de uma imagem entre a outra, utilizando um recurso de gravação a partir desse ponto. Porém, nós podemos colocar dois vídeos na mesma trilha para criar um efeito de transição, utilizando alguns efeitos possíveis aqui do Blender. Então eu posso selecionar o vídeo de cima, arrastá-lo para aqui para baixo, deixá-lo aqui nesse ponto. Posso selecionar o primeiro vídeo, manter a tecla Shift pressionada e selecionar o segundo. Aqui agora eu posso adicionar um efeito de transição, utilizando nesse caso o cruzar. Veja que surgiu um efeito entre os dois. Dando o player, eu vou ter a passagem do primeiro vídeo para o outro. Veja que essa transição que foi imposta entre os dois vídeos, se eu quiser apagar, eu posso usar a ferramenta X. Apago essa faixa. Se eu quiser apagar a faixa que está aqui, eu posso utilizar a ferramenta também X ou Delete para apagar. Posso usar o Ctrl Z para retornar ação e posso reposicionar esse vídeo novamente aqui junto à minha timeline. Veja que esse primeiro vídeo aqui, ele está indicando no canto direito que ele utiliza-se de 125 frames. Apenas para facilitar o nosso entendimento, eu posicionei essa primeira trilha aqui no frame 1. Se eu der a animação, vocês vão ver que o nosso vídeo ele vai até o frame de número 125, que equivalem aproximadamente 5 segundos e 5 décimos. Se eu arrastar o vídeo que está em cima para o frame 1, notem que o valor final dele aqui na descrição é 250, ou seja, ele exige uma quantidade mais de frames do que o primeiro. Ele vai dar um vídeo maior aqui na minha linha de tempo, que equivale aproximadamente os 10 segundos e poucos que estão aqui na minha timeline. Então, para eu executar esse vídeo todo e para ele recomeçar a sua reprodução, nós vamos voltar aqui no player. Vocês vão ver que ele vai andar o primeiro termina em 5 segundos, o segundo vai terminar em 10 segundos e volta ao passo inicial aí da animação.
Então a gente pode controlar qual é o tempo da duração dessa animação de vídeo a partir da nossa timeline. Lembrando a vocês que a gente pode fazer isso aqui, ó, no quadro inicial e final da nossa janela de propriedades aqui na Output, ou podemos utilizar também na configuração da timeline, onde nós temos o início e fim, a opção de mudar, aumentando ou diminuindo essa quantidade de frames, para dar um tempo maior ou menor ao nosso vídeo. Para cortar um vídeo, podemos selecionar um vídeo qualquer entre os dois, pode ser o de cima. Digamos que a gente queira cortar com o mesmo tamanho que está no de baixo. Então nós vamos posicionar a nossa agulha arrastando com o botão esquerdo até o ponto final do primeiro. E aqui nesse ponto, selecionando o vídeo de cima, eu uso a ferramenta de corte seco, que é o Shift mais K. Veja que eu cortei o vídeo nesse ponto. Se eu pressionar o botão esquerdo e arrastar, essa parte que foi cortada eu posso deslocar e reposicionar em qualquer canto ou utilizar para outra finalidade, ou até mesmo apagá-la utilizando o X. Posso agora selecionar o vídeo de cima, arrastá-lo e colocá-lo aqui à direita do nosso primeiro vídeo. Para selecionar dois vídeos, pode ser feito também com aquela ferramenta retangular de seleção, usando o atalho B. Quando eu uso o B, eu abro a ferramenta de seleção, pressiono o botão esquerdo e arrasto sobre os dois. Vejo que os dois estão selecionados e aqui eu posso usar a tecla G para reposicionar os dois vídeos. Um detalhe que nós vimos tanto no primeiro vídeo e vamos ver agora é que se nós selecionarmos o vídeo de cima e tentarmos colocar na posição em que está o vídeo de baixo, ele terá um contorno vermelho, ou seja, não vai ser possível jogar um vídeo sobre o outro. Mas se largarmos o botão esquerdo, de forma automática, o Blender já traz o segundo vídeo para a posição final do primeiro, para facilitar o nosso processo de adição. Alguns efeitos que nós temos aqui, nós podemos utilizar, neste exemplo, efeitos que vão nos permitir mudar a cor do vídeo. Por exemplo, clicando em cor, eu posso mexer no modo de saturação e multiplicação. Observe que eu tenho o vídeo, isso serve tanto para o vídeo como para a imagem, pessoal. Então eu posso vir aqui em saturação, aumentar a saturação para dar mais cor, ou diminuir para tirar totalmente a cor do nosso vídeo. O valor 1 é o valor padrão. A multiplicação eu posso dar mais intensidade ou menos intensidade. Valor 1 é o valor padrão. Podemos também, pessoal, fazer um deslocamento no nosso vídeo. Selecionando a opção de deslocamento, veja que a gente torna o vídeo menor. E a gente pode deslocar esse vídeo, seja pelo eixo X ou Y, mudando os valores que estão aqui nessa caixa de posição, tanto para X como para Y. Se eu aumentar o X, eu desloco ele. Se eu quiser que ele fique mais no centro, eu posso encostar no deslizador e alterar para dar posições desse nosso vídeo. Vamos deixar no valor 0, que é a posição inicial, e vamos tirar essa opção de deslocamento. Podemos também criar efeitos de esticamento, que pode ser feito tanto com imagem como com vídeo. Então nós vamos vir aqui na opção recortar, selecionar, abrir a janela de configurações e vocês vão ver que eu tenho aqui esquerda, direita, topo e base. Eu posso aumentar, esticando para a esquerda, valor 0 sempre vai ser o padrão, para a direita, para o topo ou pela base. E eu estico o efeito que eu quero dar aí no vídeo. Para adicionarmos um áudio junto ao nosso projeto, nós podemos utilizar qualquer música que a gente tenha aí de forma simples junto ao nosso equipamento para usar no recurso. Nesse caso eu vou utilizar uma outra música que eu adicionei aqui no projeto, que é gratuita. Eu vou selecioná-la, puxá-la, arrastá-la e clicar. Veja que ela vem para o ponto inicial, onde está o nosso objeto agulha. Se eu der animação, se eu quiser criar uma transição legal desse primeiro para o segundo, é só fazer o que nós já vimos. Selecionar o primeiro, Shift, selecionar o segundo, adicionar uma transição para não ficar com esse cruzamento como nós vimos. Vamos dar o cruzar. Vamos voltar à nossa posição.
Há um corte aqui, porque a nossa trilha e essa segunda imagem, ela ultrapassa o nosso tempo disponível aqui na timeline. Então, o que é que nós podemos fazer? Para melhorar e nós vermos melhor o nosso processo de vídeo, nós podemos encostar o cursor nessa barra que fica aqui no canto inferior do sequenciador, arrastar para ver o final. Vamos ver que o final é bem aqui, porém a nossa trilha, ela só vem até esse ponto aqui onde eu estou com o cursor. Então, para poder aumentar e finalizar justamente aqui nessa imagem, nós vamos selecionar, encostar a agulha bem nesse final da imagem, e aqui a gente pode selecionar o áudio, e com o áudio aqui nós vamos fazer o seguinte, usar o corte seco, Shift mais K. Cortada essa parte do áudio, nós vamos selecioná-lo, vamos usar a tecla Delete ou a tecla X, e vamos apagar essa faixa que nós cortamos. Porém, nós vamos precisar aumentar um pouco a nossa trilha. E para aumentar a nossa trilha, nós vamos selecionar justamente onde está aqui o nosso áudio. Vamos ver que ele está utilizando 260 frames. Então, para fazer com que a extensão do nosso frame venha até o quadro 260, nós vamos vir aqui na opção Fim, ou então aqui em cima na janela, onde nós temos Fim, clicar e botar o valor 260. Veja que a extensão vem justamente para o ponto onde está a agulha. Se movimentarmos, aqui é o fim do nosso vídeo. Voltando ao passo zero, dando animação. E encerramos aí o nosso experimento. Neste caso aqui, nós vamos selecionar o áudio e vamos escolher um ponto aqui bem no fim. Vamos dar um corte seco com Shift K nele. Vamos selecionar essa faixa do áudio na parte superior. E bem aqui nesse ponto que nós estamos selecionando, vamos vir aqui em volume, deixá-lo em 1, clicar o botão direito ou então clicar nesse pontinho para criar uma chave de animação desse áudio nesse ponto. Veja que surgiu aqui na timeline uma chave. Vamos vir para o fim e vamos diminuir bem esse volume até 0.3. E vamos clicar novamente nesse ponto, o ícone de gravação. Surgiu uma segunda chave que vocês vão poder ver, utilizar aqui o scroll, bem aqui no frame 260. Então, se voltarmos à nossa animação, teremos algo, veja aqui, automaticamente. No final, nós temos uma diminuição do volume. Não muito bem perceptível, mas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui no frame 260 para melhorar essa opção de volume e vamos deixá-la aqui em .006, Enter, e vamos regravar o frame 260 novamente, clicando no botãozinho. Regravado, vamos ver como ficou agora a saída aqui do nosso áudio. Vocês sentiram que houve uma diminuição do som bem no final, porque nós fizemos a animação na timeline dessa faixa de áudio que nós separamos, desse ponto até o ponto final. Então tá aí, pessoal, uma edição bem básica utilizando 2 vídeos e um áudio para criar aqui um projeto bem simples. Então, para poder salvar esse projeto básico aqui que nós criamos, nós podemos vir agora aqui no editor de propriedades, que é essa janela do canto superior direito, clicar no ícone da impressorinha. Vocês vão ver aqui que eu tenho uma resolução. Esta resolução vocês podem utilizar a que vocês quiserem. Eu vou mantê-la aqui na resolução HD, que é 1280 por 720. E vou deixá-la aqui em 50% para fazer uma tela menor e fazer com que a renderização seja mais rápida. Então, eu vou arrastar essa janela até o ponto de saída, como nós já vimos. Eu vou usar aqui para esse exemplo o nome teste 2. Vou definir aqui qual é a pasta de saída. Definida a pasta, eu volto. Eu vou vir aqui agora escolher o formato de arquivo de vídeo. Como eu estou utilizando o som, como eu fiz aí no primeiro, peço a vocês que vocês usem essa opção aqui, vídeo em FFmpeg, porque aqui a gente tem condições de fazer vários formatos de vídeo. Então, quando eu clico aqui, vocês vão perceber que eu tenho aqui algumas opções. A primeira é o container, né? O container é definir qual é o tipo de vídeo que vocês querem gravar. Se é MPEG 1, 2, 4, se é AVI, se é o QuickTime, o DV, o OGG, o Matroska.
Eu vou deixar no Matroska, que o Matroska é um container bem legal, tá? Então, eu tenho que escolher agora qual é o video codec, que eu vou manter aqui em 264, que é o padrão, e vou deixar o codificador utilizando o codificador do tipo, aí vocês escolhem qual que vocês querem. Eu vou usar aqui o MP3. Com essas configurações realizadas, eu vou movimentar nossa barra e vou vir aqui na parte superior, no processo renderizar, clicar nessa opção, e para renderizar aí o meu projeto, eu vou clicar em renderizar a animação. Posso usar também o atalho Ctrl F12. No momento que eu clico, vai surgir aqui a janelinha com o processo de renderização do que nós fizemos. Vamos aguardar chegar aqui no final, que são 250 frames. Eu volto para mostrar a vocês como ficou o resultado. Bem, já chegando aqui no final, vocês vão ver que eu cheguei no frame 260, concluí a renderização do projeto, eu clico e vou agora executar o vídeo que eu criei. Clicando aqui em renderizar, basta eu vir na opção chamada View Animation, que é a animação de vídeo. Vou clicar em Ctrl F11, vocês vão ver o vídeo exemplo aí do nosso projeto criado aqui com vídeo e áudio. Bem, tá aí o exemplo. Até o próximo tutorial.